Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos análises de fundos imobiliários, ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer a análise do RISA Terrax, o RZTR11. Não se trata de uma recomendação de investimento, mas eu posso dizer que é um fundo que eu gosto bastante da característica dele, até porque é um nicho que tem poucas opções na bolsa. Vamos analisar os seus principais resultados, é, um resultado financeiro importante que o fundo obteve recentemente, né? E comparar ele com outros fundos da bolsa e ao final apontar os seus pontos positivos e negativos. Fique até o final com a gente. E se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos começar então abrindo o portfólio do fundo. Ele apresenta aí uma área de 48 mil hectares. Então são diversas propriedades. Temos ali no início a localização, a área de plantio e as principais culturas, né? O fundo ele trabalha com três tipos de tese de investimento que vamos explicar um pouco mais detalhadas um pouco mais à frente nesse vídeo. É o Buy to Lease, o Sale and Leaseback e o Land Equity. Então temos aí a operação de aquisição, o valor da operação de aquisição, se a fazenda possui opção de compra, sim ou não, o arrendatário, a taxa, né, e o vencimento do arrendamento. Um ponto interessante, né, a gente percebe que são operações que normalmente têm um prazo mais longo, né? Então temos aí várias operações aí a partir de 2030 e se encerrando até 2034. Para vocês terem uma ideia, né, vamos passar aí as maiores fazendas aí desse portfólio, né? Essa é uma fazenda Santa Clara, ela fica no Piauí. Ela tem uma área total de 12 mil hectares, sendo que pouco menos de 8 mil hectares são área de plantio de fato, né? Então ela está numa operação de arrendamento, né? E ela é localizada numa região de produção de grãos e fibras na área sul do estado do Piauí, tá? Então, uma visão aí de uma das fazendas. Vamos ver a segunda maior, a fazenda Paranatinga, né? Fica no Mato Grosso, Sorriso, que é uma das grandes fronteiras agrícolas do país, né? É uma fazenda que tem pouco mais de 8 mil hectares de área total, né? Então, o município é o maior produtor de soja e milho do país. Então, a gente vê uma região bastante consolidada na produção de grãos. Um terceiro imóvel, para vocês terem ideia, a Fazenda Santo Antônio do Ouro, fica na Bahia. É uma fazenda de pouco mais de 7 mil hectares, né? Ah, ela é uma região consolidada também de produção de grãos e fibras, que fica a oeste do estado da Bahia. Temos também, por fim, né, dentro dos principais ativos, né, essas duas fazendas, a Bacuri e Buriti, que ficam no estado de Mato Grosso, né, uma área total aí de pouco mais de 3 mil hectares, né? Então, é uma fronteira de expansão agrícola também. Então, a gente percebe aí que a localização dessas fazendas são mais para o interior do Brasil, né? Grandes áreas de plantio que, de fato, aí permite uma produção importante, seja de soja, milho, né? Ou outros produtos agrícolas. Vou só explicar rapidamente as três categorias, né, as três estratégias que esse fundo usa, né? Então, a gente tem a estratégia de Sale and Leaseback, que basicamente é o seguinte: você tem um produtor rural que possui uma fazenda, ele vende a terra para o fundo RZTR11 e aí assina também um contrato de arrendamento por um período mais longo. E aí, durante esse período de arrendamento, o fazendeiro ele
paga, né, o que é previsto no contrato desse arrendamento, e ao final ele tem a opção de recompra de terra, ah, e podendo comprar de volta a sua propriedade. Isso é uma forma, né, do produtor rural de ele se capitalizar, né? Então, a partir do momento em que ele vende a terra, ele recebe um valor do RZTR11 e esse valor vai financiar a sua produção ao longo do tempo em que tiver esse arrendamento. E é uma modalidade aí de financiamento, né? A outra opção é o Buy to Lease. Então, o RZTR11 ele compra terra de uma outra pessoa, né, de um outro fazendeiro, vai buscando ali, né, e faz aquisição de uma fazenda. Aí ele encontra um fazendeiro que vai ser o operador dessa fazenda, que vai assinar um contrato ali, né, de arrendamento e tem a opção, né, ao final também de comprar a terra do RZTR11. Então, e a última estratégia que ele chama de Land Equity, né? Então o fundo vai lá, compra a terra, faz investimentos, e aí depois ele faz a venda dessa terra a um valor maior que ele comprou. Então dentro dessas três estratégias a gente tem a distribuição, né? Em setembro ali a gente tinha 47% no Buy to Lease, 44% no Sale and Leaseback e 5% no Land Equity. Dá para a gente perceber que existe um pequeno desequilíbrio ali entre o Buy to Lease e o Sale Leaseback, que o fundo busca uma alocação alvo mais baixa no Buy to Lease, mas ela está numa configuração aí um pouco invertida nesse momento. Então, para a gente ter uma ideia, né, são 100% de contratos de arrendamento rural, são 2,9 bi em avaliação de mercado desses imóveis, dessas fazendas, 48.500 hectares de área total. Os contratos, né, o prazo médio é de 8 anos, a taxa de arrendamento média dos contratos é 12,5% e são 14 ativos no total. E agora um fato interessante, né, para o investidor de RZTR, uma notícia recente, ele tinha uma fazenda, a Fazenda Roma, que foi adquirida por 40 milhões de reais em dezembro de 2022. É interessante ver essa data também. Dezembro ele comprou a um valor bastante baixo, né? E aí, ao longo do ano de 23, foram feitos alguns investimentos de infraestrutura, solo, que somaram 10 milhões de reais. Então, foram feitos investimentos importantes nessa fazenda. E o fundo já conseguiu um compromisso de compra e venda de 112 milhões de reais, ou seja, o fundo em menos de um ano ele pegou um ativo de 40, injetou mais 10, né? Podemos dizer que ele gastou 50 nesse ativo e está conseguindo vender por mais que o dobro do preço. E esse ativo, né, ele tem uma entrada de 20 milhões de pagamento. Em outubro agora, né, no final do mês, ele tem um pagamento de 15 milhões. E aí até 24, 25, até 29, o fundo vai receber parcelas atípicas aí, né, no seu rendimento, que é referente a essa operação de venda. Então, isso daí deve trazer para cima o resultado do fundo, pelo menos até 2029. Então, é um resultado bastante interessante essa operação, né? E a gente percebe aí que foi uma operação bastante lucrativa para o fundo. Então, temos aqui uma visão dos resultados. A receita imobiliária em setembro foi, é, foi turbinada com os 20 milhões de recebimento da venda dessa fazenda, né? Então, o faturamento normal de arrendamento dela é de quase 10 milhões por mês, né? Mas ele recebeu 20 a mais. E isso gerou uma reserva aí para o fundo, né, em termos de distribuição, né? Então, o resultado de 2,65, o fundo distribuiu 1,10, né? Mas por conta aí dessa reserva, e o resultado a receber aí de quase R$ 5 por cota ainda. Então, assim, é um resultado bastante expressivo para o fundo da venda dessa fazenda, né?
A gente tem aí a performance, né, dos 1,10 que o fundo distribuiu, a gente tem a distribuição. Tem uma fazenda no Mato Grosso que é responsável aí por 27 centavos desse R$ 1,10, é um valor bastante expressivo. E a Fazenda Roma também entrou com 25 centavos de contribuição positiva no resultado. Lembrando que ela gerou um resultado para ser distribuído no futuro também. Temos aqui uma visão do resultado do fundo ao longo dos últimos meses, né, acumulado em 2023, o rendimento bruto total, em que leva em conta o dividend yield e o retorno da cota de 9,7, ficou um pouco abaixo do CDI e abaixo do IFIX. Mas se a gente pegar desde outubro, né, de 2020, o início do fundo, até agora, o fundo ele deu um retorno ligeiramente superior ao CDI bruto. Não é um resultado tão expressivo assim, mas ficou acima do CDI, né? Vamos falar agora da comparação dos dados do RZTR com outros fundos de características similares, fundos Fiagros, né? Então a gente trouxe aí o Casaragro, que é um fundo de logística voltado para o setor agrícola, né? O Terras Agrícolas, o Betal, né? A Betras, CPTR, KNCA. Então só para ter uma ideia. Em termos de dividend yield, o fundo RZTR ele tem um valor no grupo mais baixo, lógico, ele não é um fundo de papel, né? Então os fundos de papéis normalmente têm esse rendimento um pouco mais alto. Sua relação preço-valor patrimonial está em 1, né? Um pouco acima aí, né? Na faixa superior, aí, comparando com os outros. É um fundo que tem uma boa liquidez diária, né? De 2,3 milhões, 92 mil cotistas, é o maior desse grupo. 5,5% em caixa em 1,1 bi de patrimônio, um patrimônio interessante. O que pesa para o RZTR é que sua taxa de administração é um pouco mais alta comparada aí com outros fundos. Trazendo o histórico de investimento, mesmo que uma valorização pequena da cota em 1 e 2 anos, o rendimento recebido acabou ganhando da inflação no período, então fazendo com que o investimento tenha sido um investimento positivo para quem comprou RZTR há 1 ou 2 anos atrás. A cota do RZTR está na casa dos R$ 100. O fundo chegou a ter uma mínima no último ano aí na casa de R$ 80. Então, assim, para quem pretendia, né, comprar cotas do fundo, parecia uma oportunidade interessante. Mas, de certa forma, é um fundo que não se tem tanta oscilação assim. A cota patrimonial em R$ 101, né? A gente tem uma boa liquidez, ele participa do IFIX, tem um peso de 0,9% no IFIX. E o seu rendimento médio nos 24 meses, 1,09 quase. Então é um bom rendimento médio para um fundo de, não vou dizer de tijolos, né? Mas não é um fundo de papel, né? E se você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, isso ajuda bastante a gente a divulgar esse tipo de conteúdo. E vamos falar agora dos principais pontos positivos e negativos para investimento no RZTR11. Do lado positivo, é uma opção bastante interessante quando a gente fala de diversificação do seu portfólio, né? É um setor aí totalmente à parte, né? A venda de fazenda, né, gerou um lucro recorrente a ser distribuído nos próximos anos, que foi um resultado bastante positivo. São contratos longos e de menor risco e têm um bom nível de liquidez. Do lado negativo, o rendimento no histórico recente é abaixo do IFIX. É um fundo que tem uma taxa de administração mais alta e houve uma janela recente de oportunidade para comprar as cotas aí com um desconto aí de quase 20% em relação ao preço que a gente tem hoje, né? Então, se você perdeu essa janela, né, tinha interesse no RZTR, né, de repente precisaria aguardar aí um próximo momento de baixa do fundo para fazer a aquisição, né? Então, é mais interessante comprar ele a 80 do que a 100, né? Então, esses são os principais pontos. Lembrando que essa não é uma indicação de compra ou venda do ativo. Fique à vontade aí para curtir o nosso vídeo e compartilhar. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista
de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.